Olá, nós estamos de volta e vamos continuar a gravação do nosso livro aqui, ó, A Coragem de Não Agradar, de Shiro Kishimi e Fumitaki Koga. Nós chegamos agora na página de número 188. Vou compartilhar com você as páginas do livro, acho que fica melhor eu lendo e você acompanhando a leitura, acho que o aprendizado ele tem uma absorção maior. Então, vamos lá. Vou compartilhar com você. Acompanha comigo essa leitura bem interessante, esse diálogo entre o jovem e o filósofo, para que nós possamos aprender um pouco mais e que você possa absorver aquilo que realmente faz a diferença na sua vida. E se não fizer sentido para você, também está tudo bem e está tudo certo. Estamos na diferença entre a garantia e a confiança. Diz o jovem, algo nessa resignação afirmativa me soa pessimista. É deprimente pensar que o resultado de toda essa discussão prolongada é resignação. E o filósofo, você acha? A resignação requer que você enxergue a situação claramente, com força e com aceitação. Ter uma compreensão firme da verdade das coisas, isso é resignação. E não há nada de pessimista nisso. Mas olha só, antes de eu continuar essa leitura, eu quero te lembrar de que se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho para que você possa receber todas as notificações. Constantemente, em algum momento, você vai ter mais livros aqui para que você possa ler e ouvir e assistir a minha interpretação e que eu acredito que possa agregar valor na sua vida. E é isso aí. Aproveita e dá o seu joinha e compartilha com aquele que você ama e possivelmente esteja precisando desse conteúdo. Vamos continuar compartilhando aqui a tela. Então, diz o filósofo, você acha? A resignação ela requer que você enxergue a situação claramente, com força e com aceitação. Ter uma compreensão firme da verdade das coisas. Isso é resignação. Não há nada de pessimismo nisso, de pessimista nisso. Então, o jovem fala, uma compreensão firme da verdade? Claro, claro que só porque você chegou à resignação afirmativa com sua autoaceitação, isso não significa que automaticamente encontrou a sensação de comunidade. Essa é a realidade, diz o filósofo. Quando você está mudando do apego ao eu para a preocupação com os outros, o segundo conceito de chave, confiança nos outros. Isso se torna absolutamente essencial. Diz o jovem, confiança nos outros, em outras palavras, acreditar nos outros. Filósofo, vamos examinar a expressão acreditar nos outros, pensando na diferença entre garantia e confiança. Primeiro, quando nós falamos de garantia, nos referimos a algo que vem com condições pré-estabelecidas. Isso está associado ao crédito. Por exemplo, quando alguém quer pedir um empréstimo no banco, ela precisa oferecer uma garantia. O banco calcula o empréstimo com base no valor da garantia e diz: nós emprestaremos tanto. A atitude de quem diz nós emprestaremos, sob a condição de que você devolverá, ou nós emprestaremos tanto quanto você consiga devolver, não é de confiança em alguém. Envolve uma garantia. Bem, diz o jovem, é assim que funciona o financiamento bancário. Filósofo, por outro lado, do ponto de vista da psicologia adleriana, a base dos relacionamentos interpessoais ela não é a garantia, mas a confiança. A confiança é a base. Pergunta ao jovem, e o que significa confiança nesse caso? Diz o filósofo, é agir sem quaisquer condições pré-estabelecidas quando se acredita nos outros. Mesmo sem motivos objetivos suficientes para acreditar em alguém, você acredita. Acredita incondicionalmente, sem se preocupar com garantias. Isso é confiança. Acreditar incondicionalmente. Então, nós voltamos à sua ideia tão adorada do amor ao próximo? Claro. Claro que se alguém acredita nos outros sem impor nenhuma condição, vai haver ocasiões em que será passado por trás. Assim como a avalista de uma dívida. Há ocasiões em que você pode sofrer prejuízos. A atitude de continuar acreditando em alguém, mesmo nesses casos, é o que nós chamamos de confiança. O jovem fala, bom, só alguém ingênuo faria isso. Eu acho que você acredita na bondade humana inata, enquanto eu acredito que o ser humano ele é mau por natureza. Se você acreditar incondicionalmente em estranhos, vão usar e abusar de você. Diz o filósofo. E também há ocasiões em que você é enganado, em que você é usado, mas veja do ponto de vista de alguém que foi passado para trás.
certas pessoas continuarão acreditando em você incondicionalmente, mesmo que você as tenha passado para trás. Não importa como são tratadas. Você seria capaz de trair uma pessoa que faça isso repetidas vezes? Não. Isso seria. Interrompe o filósofo. O filósofo. Eu tenho certeza de que você teria muita dificuldade em fazer isso. E o jovem responde: depois de tudo, você está dizendo que é preciso apelar para as emoções? Continuar mantendo a fé como um santo e afetar a consciência de outra pessoa? Está me dizendo que a moral não importa para Adler, mas não é exatamente sobre isso que nós estamos conversando aqui? E o filósofo diz: não, não é. O que você consideraria o oposto da confiança? E o jovem responde: o antônimo de confiança. E o filósofo diz: é a dúvida. Vamos supor que você tenha colocado a dúvida na base de seus relacionamentos, que você viva duvidando das pessoas, duvidando dos seus amigos e até de familiares daqueles que você ama. Que tipo de relacionamento você pode surgir dali? A outra pessoa vai detectar a dúvida em seus olhos no instante, vai compreender por instinto que essa pessoa não confia em você. Você acha que alguém é capaz de desenvolver um tipo de relacionamento positivo a partir daí? Só é possível desenvolver um relacionamento profundo porque criamos uma base de confiança incondicional. Tudo bem, eu acho que eu concordo. A forma de entender a psicologia adleriana ela é simples e nesse momento você está pensando: se eu tivesse confiança incondicional em alguém, seria passado para trás. Mas não é você quem decide se terá ou não passado para trás, se será ou não passado para trás. Essa tarefa é do outro. Você só precisa pensar: o que eu devo fazer? Se você diz a si mesmo: vou dar isso a ele, e se ele não me passar para trás, está vivendo um relacionamento baseado em garantias e em condições. Então, você separa as tarefas aqui também? Pergunta o jovem. Sim, diz o filósofo. Como já afirmei diversas vezes, a separação de tarefas ela torna a vida incrivelmente simples. Mas eu dou o braço a torcer em uma coisa. Embora o princípio da separação de tarefas seja fácil de captar, é difícil colocá-lo em prática. Acho que assim fica melhor. Então, você está me dizendo, para continuar confiando em todos, acreditando até nas pessoas que me enganam e sendo ingênuo, isso não é filosofia, isso não é filosofia. Isso não é filosofia, psicologia nem isso não é filosofia, psicologia, nem nada do gênero. É apenas pregação de um fanático. Discordo totalmente, diz o filósofo. A psicologia adleriana, ela não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento, é melhor rompê-lo, porque isso é sua tarefa. E o jovem fala: vamos lá. Eita, deixa eu só aumentar aqui tirar do modo de tela cheia, porque senão fica ruim. Vou mandar aqui para vocês. Vamos lá. Diz o filósofo: discordo totalmente. A psicologia adleriana, ela não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento, é melhor rompê-lo, porque isso é tarefa sua. E o jovem diz: e se eu depositasse minha confiança incondicional em um amigo para melhorar o relacionamento? E se eu não medisse esforços por ele, atendesse a todos os pedidos de dinheiro e não poupasse tempo nem empenho por esse amigo? Mesmo nesses casos, você pode ser passado para trás. Por exemplo, se alguém em que eu acreditava piamente me passasse uma rasteira, essa experiência não me levaria a adotar um estilo de vida seguro, o qual outras pessoas são meus amigos, são meus inimigos? O filósofo fala: parece que você ainda não compreendeu bem o objetivo da confiança. Vamos supor que você esteja num relacionamento amoroso, mas tenha
certas dúvidas sobre sua parceira e pense: aposto que ela está me traindo. A partir daí, começa a fazer esforços desesperados em busca de indícios. O que você acha que isso aconteceria? O que você acha que aconteceria? Acho que dependeria da situação. Não. Em todos os casos, você acharia vários indícios de que ela está traindo você. Por quê? As observações casuais da sua parceira, o tom de voz que ela usa ao telefone, as ocasiões em que você não consegue localizá-la, a partir do momento que você passa a olhar para ela com o filtro da dúvida, tudo à sua volta parecerá uma prova de que ela tenha outro, mesmo que não tenha. Você só está preocupado com as situações em que foi passado para trás. Só se concentra na dor das feridas. Mas se você está com medo de ter confiança nos outros, a longo prazo, não será capaz de desenvolver nenhum relacionamento profundo. Bem, eu vejo que você está chegando ao objetivo principal, que é desenvolver relacionamentos profundos, mas mesmo assim, a verdade é que ser passado para trás é assustador, não acha? Disse o jovem. E o filósofo responde: se o relacionamento é superficial, quando desmorona, a dor é breve. E a alegria que ele traz também. Quando alguém passa a confiar em outra pessoa e toma coragem de aprofundar o relacionamento, a alegria que brota de seus relacionamentos interpessoais, ela pode aumentar. E sua alegria na vida em geral também. E o jovem, não era disso que eu estava falando. Você está mudando de assunto de novo. De onde vem a coragem para superar o medo de ser passado para trás? E o filósofo responde: vem da autoaceitação. Se alguém consegue se aceitar como é e avaliar o que pode ou não pode fazer, compreende que passar para trás é tarefa da outra pessoa. Com isso, fica mais fácil chegar ao núcleo da confiança nos outros. Isso aqui é bem interessante. A gente pode marcar. Olha, vem da aceitação. Se alguém consegue se aceitar como é e avaliar o que pode ou não pode fazer, compreende que passar para trás é tarefa da outra pessoa e com isso fica mais fácil chegar ao núcleo da confiança dos outros. O jovem continua. Você está dizendo que passar alguém para trás é tarefa da outra pessoa e não se pode fazer nada a respeito disso? Que eu deveria me resignar de uma forma afirmativa? Seus argumentos sempre ignoram as emoções. O que se faz com toda a raiva e a tristeza de ser passado para trás? O filósofo responde: quando você está triste, deve deixar a tristeza agir. Quando você tenta escapar da dor e da tristeza, você fica paralisado e não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Pense da seguinte maneira: podemos acreditar e podemos duvidar, mas nosso objetivo é enxergar os outros como companheiros. Acreditar ou duvidar, a opção ela deve ser clara. Gente, isso aqui é um tesouro. Porque aqui ele está nos sugerindo, está nos dizendo mais uma vez: olha, viva suas emoções. Se for para sentir tristeza, sinta. Quando a gente tenta escapar de qualquer emoção, ela acaba se voltando contra nós, né? E paralisa, a gente não consegue desenvolver outros relacionamentos. A essência do trabalho é a contribuição para o bem comum. O jovem pergunta: tudo bem, vamos supor que eu alcance a autoaceitação e adquira confiança nos outros. Que tipo de mudanças haveria em mim? O filósofo fala assim: primeiro, você aceita este eu, insubstituível do jeito que é. Isso é autoaceitação. Depois, deposita confiança incondicional em outras pessoas. Se aceitando e confiando nos outros, o que as outras pessoas passam a ser para você? Minhas companheiras? Responde o jovem perguntando: minhas companheiras? Responde o filósofo: exato. Na verdade, ter confiança nos outros está ligado a vê-los como companheiros. É por serem seus companheiros que você confia neles. Quando você considera as outras pessoas suas companheiras, você entra num refúgio na comunidade que pertence e pode adquirir a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui. E o jovem diz, em outras palavras, você está dizendo que para sentir que é bom estar aqui, é preciso enxergar os outros como companheiros, e para ver os outros como companheiros, você precisa ter confiança nos outros e autoaceitação. Exato, diz o filósofo. Agora você está entendendo mais rápido, indo mais longe.
Pode-se dizer que as pessoas que veem os outros como inimigos não alcançarão a autoaceitação e não têm confiança suficiente nos outros. O jovem diz: tudo bem, é verdade que as pessoas buscam a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. E para isso precisam ter confiança nos outros e autoaceitação. Eu não tenho objeção a isso, mas não sei. Será que alguém alcança a sensação de pertencimento apenas vendo os outros como companheiros e tendo confiança neles? Diz o filósofo. Claro que não basta ter confiança nos outros e autoaceitação para alcançar a sensação de comunidade. É nesse ponto que o terceiro conceito-chave, que é a contribuição para os outros, se faz necessário. Contribuição para os outros? Pergunta o jovem. Responde o filósofo. É agir, e, de certo modo, agir sobre seus companheiros. Tentar contribuir, isto é, contribuição para os outros. Então, quando você diz contribuir, quer dizer mostrar espírito de autossacrifício e ser útil a quem está à sua volta? Diz o jovem. E o filósofo responde: contribuição para os outros. Não necessariamente implica autossacrifício. Adler chega a dizer que aqueles que sacrificam a vida pelo outro se conformam demais com a sociedade. E não esqueça que só temos consciência real de nosso valor quando sentimos que nossa existência e nosso comportamento são benéficos à comunidade. Ou seja, quando sentimos que somos úteis a alguém. Lembra? Em outras palavras, longe de envolver a negação do eu e servir alguém, a contribuição para os outros é algo que você faz para ter consciência real do valor do seu eu. Pergunta ao jovem: contribuir para os outros é um ato em benefício próprio? Diz o filósofo: sim, não há necessidade de você sacrificar o eu. O jovem diz: opa, agora seu argumento começa a ruir, não é? Você fez um ótimo trabalho em cavar a própria cova. Para satisfazer o eu, a pessoa se torna útil aos outros. Isso não é a definição de hipocrisia? Como eu bem disse antes, toda a sua argumentação é hipócrita, é evasiva, e eu prefiro acreditar no vilão que é honesto a respeito de suas intenções, a ter que acreditar no mocinho que conta um monte de mentiras. E o filósofo diz assim: olha, suas conclusões são precipitadas. Você ainda não entende a sensação de comunidade. E o jovem fala: então eu gostaria que você me desse exemplos concretos do que considera contribuição para os outros. O filósofo vai lá e diz: a contribuição para os outros, mais fácil de ser compreendida provavelmente, é o trabalho. Estar em sociedade e aderir à força de trabalho ou realizar o trabalho de cuidar do próprio lar. O trabalho não é um meio de ganhar dinheiro. É pelo trabalho que você dá contribuições aos outros, que você se empenha por sua comunidade, que você sente que é útil e até aceita seu valor existencial. O jovem pergunta: você está dizendo que a essência do trabalho é a contribuição para os outros? Diz o filósofo: claro que ganhar dinheiro é um fator importante. É algo semelhante àquela citação de Dostoiévski que você mencionou. O dinheiro é a liberdade cunhada. Mas certas pessoas têm tanto dinheiro que jamais conseguiriam gastar tudo. E muitas delas estão constantemente ocupadas com seus trabalhos. Por que se empenham tanto? Será que são movidas por uma ganância ilimitada? Não. Trabalham para contribuir para os outros e confirmar sua sensação de pertencimento, para terem a sensação de que é bom estar aqui. Outro exemplo: muitas pessoas juntam uma fortuna e passam a concentrar as energias em obras de caridade. O objetivo delas é o mesmo: alcançar a sensação do próprio valor e confirmar para si mesmas que é bom estar aqui ou estar ali. Suponho que seja verdade, mas o quê? Pergunta o filósofo. Autoaceitação é aceitar este eu insubstituível do jeito que é. Confiança nos outros é ter a confiança incondicional com base dos relacionamentos interpessoais, em vez de você semear a dúvida. O jovem considerou esses dois conceitos convincentes, mas ainda não tinha compreendido o de contribuição para os outros. Se a contribuição precisa ser para outras pessoas, então deve ser um terrível autossacrifício. Mas, por outro lado, se a contribuição, no fundo, é para você, então é o acúmulo de hipocrisia. Então, este ponto precisa ser esclarecido, e num tom de voz decidido, o jovem continuou. Os jovens caminham à frente dos velhos. É o tema. Jovem, reconheço que certos aspectos do trabalho estão ligados à contribuição para os outros.
Mas a lógica que diz que oficialmente você está contribuindo quando na verdade está agindo em benefício próprio não passa de hipocrisia. Como você explica isso? Aí o filósofo entra respondendo. Imagine uma seguinte cena. O jantar terminou em casa e ainda há louça na mesa. Os filhos foram para o quarto, o marido está sentado no sofá vendo televisão, sobrou para a esposa lavar a louça e limpar tudo. Para piorar, a família acha isso normal e não move um dedo para ajudar. Nessa situação, normalmente a esposa pensaria: por que eles não me ajudam? Ou por que eu preciso fazer todo o trabalho? Mesmo que a família não agradeça, a mulher quer ser considerada útil. Em vez de pensar no que os outros podem fazer por ela, a mãe pensa no que pode fazer pelas outras pessoas e resolve pôr em prática. A simples sensação de contribuição, ela vai fazer com que a realidade diante dela ganhe um tom completamente diferente. Se ela lava a louça resmungando, talvez ninguém queira ficar por perto e todos acabam mantendo distância. Por outro lado, se faz tudo de bom humor, cantarolando, talvez as crianças apareçam para dar uma mãozinha. E, no mínimo, ela estará criando uma atmosfera mais propícia a receber ajuda. Concordo, diz o jovem, e isso pode acontecer. E o filósofo continua. Mas como ter uma sensação de contribuição nesse ambiente? A mãe tem por que ver os membros da família como companheiros. Do contrário, com certeza começaria a pensar: por que eu só faço isso? Por que ninguém vem me dar uma mão? Contribuir para alguém que você considera inimigo, de fato, pode levar à hipocrisia. Mas se as outras pessoas são suas companheiras, isso nunca deveria ocorrer, independentemente de qual seja a contribuição. Você criou uma fixação na palavra hipocrisia porque ainda não entende a sensação de comunidade. Sei, diz o jovem. E o filósofo continua. Para facilitar, até esse ponto, discutir a autoaceitação, a confiança nos outros e a contribuição para os outros, nessa ordem. Autoaceitação, confiança nos outros e contribuição para os outros. Mas esses três fatores estão interligados como um todo indispensável numa espécie de estrutura circular. É por se aceitar tal como é que você tem confiança nos outros. Olha só que interessante, gente. É por se aceitar tal como é que você tem confiança nos outros, sem medo de ser passado para trás. É por depositar confiança incondicional nos outros e sentir que as pessoas são suas companheiras que você consegue se engajar na contribuição para os outros. E, por fim, quando você contribui, você adquire a consciência profunda de que você é útil e alguém, e você é útil a alguém e se aceita como é, ou seja, você se aceita como você é. Uau! Eu achei isso aqui fantástico. Está com as anotações que fez no outro dia? E o jovem diz: está falando da anotação sobre os objetivos apresentados pela psicologia adleriana? Eu anoto, ando com ela desde aquele dia e eu vou ler, tá? Os dois objetivos para o comportamento: ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Os dois objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos é a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. E o filósofo diz: se você sobrepuser o conteúdo desta anotação ao que temos discutido, vai obter uma compreensão mais profunda. Em outras palavras, ser autoconfiante e a consciência de que tenho a capacidade correspondem à nossa discussão sobre a autoaceitação. Além disso, viver em harmonia com a sociedade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras, elas estão ligadas à confiança nos outros e depois à contribuição para com os outros. E o jovem fala: entendi. Assim, o objetivo da vida é a sensação de comunidade. Eu acho que vai levar um tempo para isso ficar claro na minha cabeça. O objetivo da vida é a sensação de comunidade. Caraca. Sim, deve levar, diz o filósofo, como disse o próprio Adler. Não é fácil compreender o ser humano. De todas as formas de psicologia, a psicologia individual é provavelmente a mais difícil de aprender e pôr em prática. O jovem diz: nisso você acertou em cheio. Mesmo que a teoria seja convincente, é difícil pôr tudo em prática. O filósofo continua. Dizem até que para entender a psicologia adleriana e aplicá-la para realmente mudar o estilo de vida,
Você precisa de metade do número dos anos já vividos. Em outras palavras, se começasse a estudar aos 40 anos, eu levaria 20 e só compreenderia bem aos 60. Se começasse a estudar aos 20, levaria 10 anos, entenderia aos 30. Você ainda é novo. Começar no estágio tão prematuro da vida significa talvez que consiga mudar mais rápido e por isso tem uma vantagem sobre os adultos. De certa forma, você também está à frente de mim para se transformar e para criar um mundo novo. Perder o foco ou se perder no caminho é normal. Não dependa de relacionamentos verticais e nem tenha medo de ser detestado. Apenas siga em frente com liberdade. Se todos os adultos percebessem que os jovens estão caminhando à frente deles, tenha certeza de que o mundo sofreria uma mudança substancial. Eu estou caminhando à sua frente? Perguntou o jovem. Com certeza, diz o filósofo. Caminhamos no mesmo terreno e você está na minha frente. Você é a primeira pessoa que conheço que diz algo assim a alguém com a idade para ser o seu filho. Eu gostaria que mais pessoas descobrissem e estudassem o pensamento de Adler, diz o filósofo, e que mais adultos aprendessem a respeito dele também, porque as pessoas elas podem mudar, não importa a idade. A compulsão pelo trabalho é uma mentira da vida, é o nosso próximo tema. O jovem fala assim: tudo bem, admito que eu não tenha a coragem de caminhar na direção da autoaceitação ou da confiança nos outros, mas será que isso é culpa do eu? Não seria um problema causado por outras pessoas que me atacam e fazem acusações falsas a meu respeito? O filósofo responde: na verdade, nem todas as pessoas são boas ou são virtuosas. Passamos por uma série de experiências desagradáveis em nossos relacionamentos. Mas nesse ponto crítico, precisamos entender uma coisa. Em todos os momentos, aquela pessoa que ataca você é quem tem o problema. E não é verdade que todo mundo seja mau. Pessoas com estilos de vida neuróticos costumam encher seu discurso com palavras como todos, sempre e tudo. Vivem dizendo, todo mundo me odeia, sou sempre eu quem sai perdendo, e está tudo errado. Se você tem o hábito de fazer essas generalizações, você deve tomar cuidado. Isso me soa familiar. Então, continua o filósofo. Na psicologia adleriana, consideramos isso uma forma de viver sem harmonia de vida. É uma forma de viver em que o indivíduo só vê uma parte das coisas, mas ela julga o todo. Harmonia de vida? Pergunta o jovem. Nos ensinamentos do judaísmo, há a seguinte história. Se existem 10 pessoas, uma delas irá criticá-lo. Não importa o que você faça, essa pessoa irá detestá-lo e você não aprenderá a gostar dela. Em seguida, você vai encontrar duas com quem se dará bem em tudo. De cara, você irá combinar perfeitamente. Vocês se tornarão amigos íntimos. As 7 pessoas restantes não vão se encaixar em nenhum desses tipos. O que fazer? Se concentrar na pessoa que detesta? Prestar mais atenção nas duas que o adoram? Ou se concentrar na maioria, as outras 7? Uma pessoa sem harmonia de vida apenas verá a pessoa que a detesta e julgará o mundo com base nela. Uau! Fantástico isso daqui. Intrigante, diz o jovem. Continua o filósofo. Certa vez eu participei de um workshop para pessoas que sofriam de gagueira e seus familiares. Conhece alguém que gagueje? Sim, um garoto da escola onde estudei. Deve ser difícil lidar com isso, tanto para quem gagueja quanto para a família. E o filósofo fala. Por que é difícil lidar com a gagueira? Para a psicologia adleriana, as pessoas que sofrem de gagueira, elas estão preocupadas apenas com a própria maneira de falar, têm sentimentos de inferioridade e consideram suas vidas insuportavelmente difíceis. Como resultado, se tornam autoconscientes e começam a tropeçar nas palavras cada vez mais. O jovem diz, ela só se preocupa com a própria maneira de falar? Poucas pessoas ririam ou zombariam de alguém que tropeçasse nas palavras de vez em quando. Usamos os exemplos que acabei de mencionar e provavelmente não seria mais de uma em 10. De qualquer modo, com o tipo de imbecil que toma uma atitude como essa, é melhor romper o relacionamento. O problema é que alguém sem harmonia de vida vai se concentrar apenas na pessoa que a detesta e acabará pensando: todos estão rindo de mim.
Mas isso é da natureza humana, diz o jovem. E o filósofo fala: faço parte de um grupo de leitura que se reúne regularmente e um dos participantes tem gagueira. Ela se manifesta quando chega a sua vez de ler, mas ninguém do grupo é do tipo que riria dele. Todos ficam sentados em silêncio e, com toda naturalidade, aguardam as palavras saírem. Tenho certeza que esse fenômeno não ocorre só no meu grupo de leitura. Quando os relacionamentos não vão bem, a culpa não pode ser lançada na gagueira, no medo de corar, etc. Embora o verdadeiro problema seja o fato de que o indivíduo não alcançou a autoaceitação, não confia nos outros ou não é capaz de contribuir para os outros, ele está se concentrando apenas numa minúscula parte das coisas que não deveria ter a menor importância e, com base nisso, acaba formando julgamento sobre o mundo interior. É um estilo de vida equivocado, que carece de harmonia de vida. O jovem diz: você transmitiu essa ideia grosseira a pessoas que sofrem de gagueira? E o filósofo: claro. De início, houve reações adversas, mas ao final de um workshop de 3 dias, todos estavam concordando. O jovem fala: com certeza, é um argumento fascinante, mas a gagueira me parece um exemplo bem específico. Poderia me dar outros? O filósofo: bem, podemos falar de workaholic, que é um outro exemplo de pessoa que claramente não tem harmonia de vida. O jovem diz: os workaholics, por quê? O filósofo continua: pessoas que sofrem de gagueira estão olhando apenas para uma parte das coisas, mas julgando tudo. Com os workaholics, o foco recai somente sobre um aspecto específico da vida. E provavelmente eles tentam justificar esse comportamento dizendo: tenho muito trabalho, não sobra tempo para pensar na família. Mas isso é uma mentira da vida. Eles estão apenas usando o trabalho como desculpa para evitar suas outras responsabilidades. A pessoa deve se preocupar com tudo, das tarefas domésticas, à criação dos filhos, das amizades aos hobbies e assim por diante. Adler não reconhece estilos de vida nos quais certos aspectos são extraordinariamente dominantes. Xiii, gente, que interessante, hein? E o jovem continua: ah, meu pai era exatamente esse tipo de pessoa. Parecia um disco arranhado dizendo: trabalhe duro, priorize o trabalho, produza resultados. Depois governa a família sobre a alegação de que você é quem leva comida para casa. Ele era uma pessoa bem autoritária. Quem não conhece exemplos assim, né, gente? Filósofo: de certa forma, nesse estilo de vida, você se recusa a reconhecer as suas tarefas de vida. Trabalho não significa ter um emprego em uma empresa. Trabalho doméstico, criação de filhos, contribuição para a sociedade local, hobbies e muitas outras coisas são trabalho. As empresas, elas são uma pequena parte desse universo. O estilo de vida que só reconhece o trabalho nas empresas, ela carece de harmonia de vida. É exatamente isso, diz o jovem. E, além do mais, quem leva esse estilo de vida não permite qualquer manifestação da família que está sustentando. Não dá para discutir com seu pai quando ele reclama num tom de voz agressivo: graças a mim tem comida na mesa. E o filósofo fala assim: um pai desses provavelmente só conseguiu reconhecer o próprio valor no nível das ações. Ele trabalha horas e horas, ganha um salário suficiente para sustentar a família e é reconhecido pela sociedade. E por isso ele sente que tem mais valor que os outros membros da família. Mas chega um momento em que não conseguimos mais servir de provedores. Quando você envelhece e atinge a idade de se aposentar, por exemplo, só lhe resta viver da sua pensão ou ser sustentado por um filho. Aliás, mesmo quando você é jovem, um problema de saúde pode impedi-lo de continuar trabalhando. E nessas condições, nessas ocasiões, o indivíduo que só consegue se aceitar no nível das ações, ele acaba fortemente sendo prejudicado. Gente, que interessante essa colocação aqui do filósofo. Você está falando daquelas pessoas cujo estilo de vida se resume ao trabalho? Diz o jovem. Isso, responde o filósofo. Pessoas que não têm harmonia de vida. O jovem fala: acho que estou começando a entender o que você quer dizer com o nível do ser, que mencionou da última vez. E certamente não refleti muito sobre o fato de que um dia eu não vou conseguir mais trabalhar, nem fazer nada no nível das ações. E o filósofo fala: o indivíduo se aceita no nível das ações ou no nível do ser? Esta é uma questão relacionada à coragem de ser feliz. Ou seja, um outro título aí, gente, a coragem de ser feliz. Mas você pode ser feliz agora.
Você pode ser feliz agora. A coragem de ser feliz, bem, vamos ouvir que tipo de coragem seria essa. O filósofo, sim, esse é um ponto importante. Diz o jovem, você diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. E depois você dá uma reviravolta e diz que a felicidade também deve ser encontrada nos relacionamentos, mas eu ainda acho esses aspectos difíceis de aceitar. O que as pessoas chamam de felicidade é apenas algo dentro dos nossos bons relacionamentos? Ou seja, nossa vida existe para alcançarmos uma tranquilidade e uma alegria tão minúsculas? O filósofo diz: tem uma boa ideia das dúvidas que estão perturbando você. Na primeira vez que assisti uma palestra sobre psicologia adleriana, o palestrante Oscar Christensen, que foi discípulo de um dos discípulos de Adler, ele fez a seguinte afirmação: aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora, nesse exato momento, mas aqueles que não estão jamais conseguirão ser felizes. Eita, que afirmação ousada, né? Vamos descobrir por que ele disse isso. O jovem diz assim: essa frase ela é típica de um charlatão. Não vai me dizer que você caiu nessa. E o filósofo diz: o que é felicidade para o ser humano? É um dos termos recorrentes da filosofia desde os primórdios. Eu sempre havia encarado a psicologia como nada mais que um campo de filosofia e por isso eu não tinha quase nenhum interesse na psicologia como um todo. Então, foi como estudante de filosofia que, à minha maneira, eu comecei a me preocupar com a seguinte questão: o que é a felicidade? Eu mentiria se não admitisse que fiquei um pouco relutante ao ouvir as palavras de Christensen. Porém, ao mesmo tempo que sentia relutância, eu percebi uma coisa. Eu vinha refletindo sobre a verdadeira natureza da felicidade. Havia procurado respostas, mas nem sempre pensei profundamente na seguinte questão: como é possível ser feliz? Então me ocorreu que, embora eu fosse um estudante de filosofia, eu talvez não fosse feliz. E o jovem diz: entendo. Então, seu primeiro encontro com a psicologia adleriana começou com uma sensação de incongruência? Exato, disse o filósofo. Por favor, responda. Com o tempo você acabou se tornando feliz? O filósofo diz: claro. E o jovem pergunta: como pode ter tanta certeza? E o filósofo responde: para um ser humano, a maior felicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo. Adler apresentou uma proposta bem simples para abordar essa realidade. A sensação de ser benéfico à comunidade ou útil a alguém é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem valor. E o jovem diz: você se refere ao conceito de contribuição para os outros, que já mencionou antes? Sim, responde o filósofo. E esse é um ponto importante quando falamos de contribuição para os outros, não importa se a contribuição não é visível. Como assim? Pergunta o jovem. Não é você quem decide se as suas contribuições são úteis. Essa é uma tarefa que cabe a outras pessoas. E você não pode intervir nessa questão. Em princípio, não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição. O que significa que, quando estamos empenhados nessa contribuição, ela não precisa ser visível. Tudo o que precisamos é da sensação subjetiva de que nós somos úteis a alguém. Em outras palavras, nós precisamos ter a sensação de que contribuímos. E o jovem: espera aí, se isso é verdade, então o que você chama de felicidade? Entendeu agora? Pergunta o filósofo. Resumidamente, felicidade é a sensação de contribuição. Essa é a definição de felicidade. Mas isso, há algo de errado? Não existe a menor chance de eu aceitar uma definição simplista dessas, diz o jovem. Olhe, não esqueci o que você me disse antes. Embora no nível das ações você possa não ser útil a ninguém, no nível do ser, toda pessoa é útil. E se isso for verdade, de acordo com sua lógica, todos os seres humanos eles são felizes. E o filósofo diz assim: todos os seres humanos eles podem ser felizes. Mas entenda, isso não significa que todos os seres humanos são felizes. No nível das ações ou no nível do ser, a pessoa ela precisa se sentir útil a alguém, ou seja, precisa ter a sensação de contribuição. O jovem fala. Então você está dizendo que não sou feliz porque eu não tenho a sensação de contribuição? Correto. E como que eu posso obter essa sensação de contribuição? Trabalhando, fazendo atividade de voluntariado? E o filósofo diz assim: estávamos falando sobre o desejo de reconhecimento. Em resposta à minha afirmação de que não se deve buscar reconhecimento, você disse que o desejo de reconhecimento ele é universal.
Sim, eu disse, falou o jovem. Mas, honestamente, eu ainda estou em dúvida quanto a esse ponto. O filósofo fala: eu tenho certeza de que agora você sabe por que as pessoas buscam o reconhecimento. Elas querem gostar de si mesmas, elas querem sentir que têm valor, e para isso buscam ter a sensação de contribuição que as informa de que são úteis a alguém. E procuram obter o reconhecimento dos outros como um meio fácil de ter essa sensação. O jovem faz uma pergunta: você está dizendo que o desejo de reconhecimento é um meio de alcançar a sensação de contribuição? E não é? Diz o filósofo. De jeito nenhum, responde o jovem. Isso contradiz tudo o que você vem dizendo até agora. Por que obter reconhecimento é um meio de ter a sensação de contribuição, certo? E aí você diz: felicidade é a sensação de contribuição. E nesse caso, realizar o desejo de reconhecimento está diretamente ligado à felicidade, não está? E até que, enfim, você admitiu a necessidade do desejo de reconhecimento. O filósofo vem e fala assim: olha, você está esquecendo uma questão importante. Se o indivíduo obtém a sensação de contribuição ao receber o reconhecimento dos outros, a longo prazo, ele não terá a opção senão viver de acordo com os desejos de outras pessoas. Não há liberdade em uma sensação de contribuição proveniente do desejo de reconhecimento. Nós somos seres que escolhem a liberdade enquanto aspiram à felicidade. Uau! Isso aqui fez sentido para mim. Seres que escolhem a liberdade enquanto aspiram à felicidade. Então, a felicidade só é possível quando você tem liberdade? Sim, diz o filósofo. A liberdade como instituição, ela varia de acordo com o país, a época ou a cultura. Mas a liberdade nos relacionamentos interpessoal, ela é universal. O jovem pergunta: não existe a menor chance de você aceitar o desejo de reconhecimento? O filósofo diz: se o indivíduo realmente tem a sensação de contribuição, ele deixa de buscar o reconhecimento alheio, pois já terá a consciência real de que é útil a alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento. Em outras palavras, a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento, ela ainda não possui a sensação de comunidade. E também não conseguiu se envolver na autoaceitação, não tem confiança nos outros e nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição. Isso significa que você tem a sensação de comunidade, o desejo de reconhecimento ela desaparece? Sim, desaparece. Você não precisa do reconhecimento dos outros. Os argumentos do filósofo podiam ser sintetizados da seguinte forma: as pessoas só conseguem ter consciência real do seu valor quando são capazes de sentir úteis a alguém. Entretanto, não importa se a contribuição é visível, basta que o indivíduo tenha a sensação subjetiva de ser útil, ou seja, a sensação de contribuição. E aí o filósofo chega à seguinte conclusão: felicidade é a sensação de contribuição. Com certeza, parecia haver alguma verdade nisso. Mas será que felicidade se resume a isso? Não se for a felicidade que eu estou buscando. Dois caminhos trilhados pelos que querem se tornar seres especiais. Vamos conhecer. O jovem questiona: você ainda não respondeu a minha pergunta e talvez eu realmente possa aprender a gostar de mim mesmo através da contribuição para os outros. Talvez eu sinta que tenha valor, que não sou um ser inútil, mas é só isso que eu preciso fazer para ser feliz? Acho que se eu não obtiver o tipo de realização grandiosa pelo qual serei lembrado pelas gerações futuras, se não conseguir me mostrar como eu, que não sou ninguém, mas não eu, nunca acharei a verdadeira felicidade. Você está tentando enquadrar tudo nos relacionamentos interpessoais, mas não diz nada sobre a felicidade da autorrealização? Quer saber? Você está tentando me enrolar. O filósofo: não entendi exatamente o que você chama de felicidade da autorrealização. A que você se refere? O jovem diz: cada pessoa tem a sua. Existem pessoas que almejam sucesso na sociedade e existem as pessoas que têm objetivos mais pessoais. Um pesquisador tentando desenvolver um remédio milagroso, por exemplo, um artista que busca criar um conjunto de obras gratificante. E para você, pergunta o filósofo, o que é a felicidade da autorrealização? O jovem responde: eu ainda não sei o que eu estou buscando ou o que vou querer fazer no futuro. Mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Não existe a menor chance de eu passar o resto da vida trabalhando em uma biblioteca universitária. Quando eu achar um sonho a qual eu possa dedicar a vida e alcançar a autorrealização, eu vou sentir a verdadeira felicidade.
Meu pai vivia atolado no trabalho desde a manhã até a noite, e não faço ideia se aquilo foi felicidade para ele ou não. Aos meus olhos, pelo menos, ele sempre parecia ocupado ou nunca feliz. Não é o tipo de vida que eu queira levar. O filósofo diz, certo. Se você refletir sobre esse ponto, usando crianças com comportamentos problemáticos como exemplo, você, ficará mais fácil entender. Comportamentos problemáticos? Isso, diz o filósofo. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, nós temos o desejo universal conhecido como busca da superioridade. Você se lembra de quando nós conversamos sobre isso? Lembro, diz o jovem. Resumindo, é um termo que indica esperança de melhorar e busca de um estado ideal. E o filósofo, existem muitas crianças que nos estágios iniciais tentam ser especialmente boas. Obedecem aos pais, comportam-se de forma socialmente aceitável e se dedicam aos estudos e aos esportes, além de se destacarem nas atividades extracurriculares. Com isso, tentam obter o reconhecimento dos pais. Mas quando isso não funciona, não vão bem nos estudos ou nos esportes, por exemplo, elas mudam da água para o vinho e tentam ser especialmente más. Por que fazem isso? Pergunta o jovem. O filósofo responde: se estão tentando ser especialmente boas ou más, o objetivo é o mesmo: chamar a atenção das outras pessoas, sair da condição de alguém normal e se tornar um ser especial. Esse é o único objetivo. Certo? Continue. O filósofo diz: de qualquer modo, seja nos estudos ou nos esportes, é preciso fazer um esforço constante para produzir resultados expressivos. Mas as crianças que tentam ser especialmente más, ou seja, que se envolvem em comportamentos problemáticos, elas estão tentando atrair a atenção das outras pessoas e, por isso, evitam atividades saudáveis. Na psicologia adleriana, isso é chamado de busca da superioridade fácil. Pense, por exemplo, na criança problemática que atrapalha as aulas atirando borracha nos outros ou falando em voz alta. Ela tem certeza de que vai ganhar a atenção dos amigos e dos professores, mesmo sendo algo limitado àquele espaço. Ela provavelmente conseguirá se tornar um ser especial, mas isso é uma busca da superioridade fácil e uma atitude doentia. O jovem pergunta: então o jovem que comete ações delinquentes também está em busca da superioridade fácil? Está, diz o filósofo. Todos os tipos de comportamentos problemáticos, como se recusar a ir à escola, cortar os pulsos, beber, fumar, etc., são meios de buscar a superioridade fácil. E aquele seu amigo confinado que você mencionou lá no começo também está nessa busca. Quando o jovem apresenta comportamentos problemáticos, ele é repreendido pelos seus pais e por outros adultos. A questão é que, mais do que qualquer outra coisa, a repreensão acaba pressionando o jovem. Mesmo que seja na forma de apreensão, o jovem quer a atenção dos pais, quer ser especial, e a forma da atenção não importa. Assim, em certo sentido, é natural que ele não pare de se envolver em comportamentos problemáticos, por mais dura que seja a repreensão. O jovem pergunta: é por causa da repreensão que ele mantém um comportamento problemático? Exato, diz o filósofo. Porque ao repreender os pais e outros adultos, eles estão dando atenção a ele. E o jovem: mas antes você falou que o objetivo do comportamento problemático é se vingar dos pais, certo? Existe alguma relação? Sim, diz o filósofo. Não é difícil ver a conexão entre a vingança e a busca da superioridade fácil. Para tentar ser especial, você acaba dando trabalho para outra pessoa. Uau! Vamos saber mais agora sobre a coragem de ser normal. O jovem diz: mas como? Seria impossível que todos os seres humanos fossem especialmente bons, ou algo parecido, não acha? Aconteça o que acontecer, as pessoas têm seus pontos fracos e seus pontos fortes, e sempre vai haver diferença entre eles. Só existe um punhado de gênios no mundo, e nem todas as pessoas têm a vocação para ser estudantes de destaque. Assim, para todos os perdedores, não resta alternativa, senão serem especialmente maus. E o filósofo diz: sim, é o paradoxo, é o paradoxo socrático de que ninguém deseja o mal, porque para jovens com comportamento problemático, até a violência e o roubo são ações do bem. Mas que horror, diz o jovem.
É uma linha de raciocínio sem escapatória. O filósofo diz: o que a psicologia adleriana enfatiza nesse ponto são as palavras a coragem de ser normal. Coragem de ser normal? O filósofo responde: por que é preciso ser especial? Provavelmente porque a pessoa ela não consegue aceitar o seu eu normal. E é por isso que quando ela fica impossível ser especial, e por isso que quando fica impossível ser especialmente bom, o indivíduo ele dá um salto enorme e se torna especialmente mal, que é o exato oposto. Mas será que ser normal, ser comum, é tão ruim assim? É algo inferior? Será que, na verdade, nós não somos todos normais? É preciso refletir sobre isso até chegar a uma conclusão lógica. O jovem diz assim: então você está dizendo que eu deveria ser normal? O filósofo continua falando: a autoaceitação é o primeiro passo fundamental. Se você conseguir ter a coragem de ser normal, seu modo de ver o mundo vai mudar de forma drástica. Mas, e o filósofo continua, você provavelmente está rejeitando a normalidade porque iguala a ser normal e ser incapaz. Ser normal não é ser incapaz. Ninguém precisa ostentar a própria superioridade. Tudo bem, diz o jovem, eu reconheço que existe um perigo em tentar ser especial, mas é preciso mesmo fazer a opção consciente de ser normal? Se eu passo por esse mundo de forma totalmente trivial, se vivo uma vida inútil, sem deixar qualquer registro ou lembrança da minha existência, eu devo me satisfazer com o meu destino porque esse é o tipo do ser humano que sou? Você só pode estar de brincadeira. Eu abandonaria a vida em um segundo. O filósofo pergunta: você quer ser especial de qualquer jeito? Você quer ser especial de qualquer jeito? Não, responde o jovem. Aceitar o que você chama de normal me obrigaria a afirmar meu eu ocioso. Seria como dizer: eu sou capaz, só disso mesmo e tudo bem. Mas eu me recuso a aceitar esse estilo de vida ocioso. Você pensa que Napoleão, Alexandre o Magno, Einstein, Martin Luther King aceitaram o normal? E que tal Sócrates e Platão? Sem chance. Provavelmente todos eles passaram a vida carregando a bandeira de um grande ideal ou de um grande objetivo. Com a sua linha de raciocínio, nunca veríamos outro Napoleão. Você está tentando livrar o mundo dos gênios, o filósofo diz. Então, o que você está dizendo é que precisamos de objetivos grandiosos na vida? Diz o jovem. É óbvio. A coragem de ser normal. Que palavras terríveis. Será que Adler e o filósofo estão realmente me instruindo a escolher esse caminho? A viver como um qualquer, entre a massa de pessoas comuns sem rosto? É claro que eu não sou nenhum gênio, talvez normal seja o único adjetivo para me descrever. Talvez eu precise aceitar meu eu medíocre e me contentar em viver uma existência banal. Mas eu vou resistir. Aconteça o que acontecer. Vou me opor a esse homem até o fim. Parece que estamos atingindo o ápice da nossa discussão. O coração do jovem estava batendo rápido e, apesar do frio, seus punhos cerrados brilhavam de suor. Uau! A vida é uma série de momentos, né? O próximo título diz que a vida é uma série de momentos. Vamos lá? Vamos ler? A vida é uma série de momentos. Vamos continuar compartilhando aqui a leitura do livro. O filósofo diz: tudo bem, quando você fala de ideais elevados, eu imagino que tem em mente a imagem de um alpinista tentando chegar ao cume. E o jovem responde: isso. As pessoas, inclusive eu, querem chegar ao topo da montanha. E o filósofo: mas se a vida fosse escalar uma montanha para alcançar o topo, as pessoas passariam a maior parte do tempo em trânsito, ou seja, sua vida real começaria com a expedição na encosta e a distância percorrida até o cume seria uma vida hesitante, vivida por um eu hesitante. O jovem diz: eu acho que é possível enxergar assim. Atualmente, sem dúvida, eu sou uma pessoa em trânsito. O filósofo: agora, eu supondo que você não tenha chegado ao topo, o que isso significa para a sua vida? Com os acidentes, as doenças e coisas desse tipo, nem todos chegam ao cume. Além do mais, o alpinismo é uma atividade cheia de armadilhas e muitas vezes acaba em fracasso. Assim, nossa vida seria interrompida em trânsito, no momento em que esse eu hesitante está levando uma vida hesitante. Que tipo de vida seria essa? O jovem diz: bem, nesse caso, a pessoa recebe aquilo que merece.
Se eu não tive a capacidade, força física, sorte ou habilidade para escalar a montanha, paciência. Essa é uma realidade que eu estou preparado para aceitar. E o filósofo diz assim: a psicologia adleriana ela tem um ponto de vista diferente. As pessoas que pensam na vida como a escalada de uma montanha, elas estão tratando a própria existência como uma linha. É como se existisse uma linha que nascesse no instante em que viemos ao mundo e fizesse todo tipo de curvas até alcançar o topo. Então, finalmente, chega ao seu término, que é a morte. Essa concepção que trata a vida como uma espécie de história é uma ideia vinculada à etiologia freudiana, à atribuição de causas. Uma forma de pensar que transforma a maior parte da vida em algo que está em trânsito. Então, qual é a sua imagem da vida? Pergunta o jovem. Não se trata a vida como uma linha. Pense nela como uma série de pontos. Se você usa uma lupa para observar uma linha desenhada com giz, você vai descobrir que aquilo que achava ser algo contínuo não passa de uma série de pontinhos. A existência aparentemente linear é, na verdade, uma série de pontos. Em outras palavras, a vida é uma série de momentos. Uma série de momentos? Sim, é uma série de momentos chamados de agora. E nós só podemos viver no aqui e no agora. Nossa vida existe apenas em momentos. Adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens. Eles pensam que permanecer na trilha convencional, fazer uma boa faculdade, trabalhar numa grande empresa, ter um lar estável, é ter uma vida feliz. Mas a vida não é uma linha. Então não há necessidade de planejar a vida ou a carreira, o filósofo diz. Se a vida fosse uma linha, seria possível planejá-la, mas a nossa vida é apenas uma série de pontos. Uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou como desnecessário. Ela é simplesmente impossível. Ah, que bobagem, que ideia absurda, diz o jovem. Viva como se você estivesse dançando. O que há de errado nisso? Pergunta o filósofo. Seu argumento não só nega os planos de vida, mas os próprios esforços de quem quer se planejar. Pense, por exemplo, na vida de alguém que sonhou em ser violinista desde criança e que, após anos de treinamentos rigorosos, enfim, alcançou o posto de titular em uma orquestra famosa. Ou pense em outra vida, em que o indivíduo estudou muito e passou na prova para se tornar advogado, e nenhuma dessas vidas seria possível sem objetivos e sem planos. E o filósofo responde: então, em outras palavras, eles perseveraram em seus caminhos, como alpinistas querendo chegar ao topo da montanha? Claro, o filósofo. Mas será que é isso mesmo? Será que essas pessoas não viveram cada instante no aqui e no agora? Ou seja, em vez de viver uma vida em trânsito, estão sempre vivendo o momento? Por exemplo, será que a pessoa que sonhava se tornar violinista não estava sempre estudando peças de música e se concentrando em cada compasso, em cada nota? Eles alcançariam seus objetivos dessa maneira? Pergunta o jovem. Eu penso da seguinte forma, da seguinte maneira, diz o filósofo. A vida é uma série de momentos que você vive como se estivesse dançando agora, em torno de cada instante passageiro. E quando você observa o que está ao seu redor e você se dá conta, acho que tive sucesso até aqui, então os que dançaram o som do violino, alguns seguem o rumo e se tornam músicos profissionais. Entre os que dançaram a dança do exame da ordem dos advogados, alguns se tornam advogados, e existem outros que dançaram a dança da leitura ou da literatura e se tornaram escritores. Claro que às vezes as pessoas vão parar em alguns lugares totalmente diferentes, mas nenhuma dessas vidas chegou ao fim em trânsito. Basta se sentir realizado no aqui e no agora, enquanto você está dançando. Basta dançar no agora? Pergunta o jovem. Sim. No caso da dança, a meta é a própria dança. E ninguém está preocupado em chegar a algum ponto dançando. Claro que isso até pode acontecer. Quando você dança, não permanece no mesmo lugar. Mas não existe um destino. E o jovem, uma vida sem destino? Onde já se viu falar numa coisa dessas? Quem validaria uma vida tão instável em que você vai parar onde o vento sopra? O filósofo, esse tipo de vida que você menciona, que tenta alcançar um destino, pode ser denominado vida cinética, vida dinâmica. Já o tipo de vida dançante do qual eu estou falando, ele pode ser denominado vida energética, estado ativo atual. Cinética, energética? Vejamos a explicação de Aristóteles, diz o filósofo. O movimento comum, denominado kinesis, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O movimento do ponto de partida ao ponto de chegada
É ideal se for realizado com eficiência e o mais rápido possível. Se você pode fazer uma viagem de trem expresso, não tem por que pegar o parador, beleza? Ok. E o jovem fala, em outras palavras, se seu destino é virar advogado, o melhor é chegar com o máximo de rapidez e eficiência. E o filósofo diz, sim. E na medida em que a meta ainda não foi alcançada, a estrada passa a ser o destino, a estrada para esse destino está incompleta. Esta é a vida cinética. Por que incompleta? Pergunta o jovem. Responde o filósofo, isso mesmo. Energeia, por outro lado, é uma espécie de movimento em que aquilo que está se formando agora é o que se formou. O jovem diz, o que está se formando agora é o que se formou? Como assim? E o filósofo fala. Também podemos imaginar a enérgia como um movimento em que o próprio processo é tratado como resultado. A dança é dessa forma, assim como uma viagem. Ah, estou ficando confuso. O que a viagem tem a ver com isso? Diz o jovem. E o filósofo responde: que tipo de objetivo existe em uma viagem? Vamos supor que você viaje para o Egito. Você tentaria chegar à grande pirâmide de Gizé com o máximo de rapidez e eficiência possível, depois voltar direto para casa pela rota mais curta? Isso não seria uma viagem. Você deveria estar viajando desde o instante que sai de casa. E os momentos a caminho do destino deveriam ser uma viagem. Claro que certas circunstâncias podem impedir sua chegada à pirâmide, mas isso não significa que você não tenha feito uma viagem. Assim é a vida energética. O jovem fala: eu acho que eu não estou entendendo. Você não estava refutando o tipo de sistema de valores que valoriza a chegada ao topo da montanha? O que acontece se você compara a vida energética com o alpinismo? O filósofo diz: se a meta de escalar uma montanha fosse chegar ao topo, seria um ato cinético. Levando ao extremo, você poderia perfeitamente chegar ao topo de helicóptero, permanecer lá por 5 minutos e depois voltar de helicóptero. Claro que se você não chegasse ao topo, a expedição teria sido um fracasso. Mas se o objetivo é o alpinismo em si e não apenas chegar ao topo, diríamos que é um ato energético, né? Nesse caso, não importa se você chega ou não ao topo da montanha. Esse tipo de argumento é ridículo, diz o jovem. Você caiu numa enorme contradição, eu vou expor falhas desse seu sistema absurdo de uma vez por todas, e você vai perder a credibilidade diante do mundo inteiro. Essas foram as palavras do jovem para o filósofo. Sabe o que o filósofo responde? Sinta-se à vontade. E daí, lance uma luz no aqui e agora. O jovem começa. Quando refutou a etiologia, você rejeitou o foco no passado. Disse que o passado não existe e não significa nada. Dou o braço a torcer com relação a esse ponto. Beleza? É verdade que não se pode mudar o passado. Se existe algo que pode ser mudado, é o futuro. Mas, quando você defende esse estilo de vida energético, você está refutando o planejamento. Ou seja, você está rejeitando até a mudança do futuro por vontade própria. Então você rejeita o olhar para o passado, mas também para o futuro. É como se pedisse que eu ande de olhos vendados por um caminho sem rumo. O filósofo diz assim: você não consegue ver nem atrás, nem na frente. Isso, não consigo ver. E o filósofo diz: mas isso é natural, não acha? Qual é o problema? Como assim? Do que você está falando? E o filósofo diz: imagine que você está num palco de teatro. Se as luzes estivessem acesas, você conseguirá enxergar até o fundo da plateia. Mas se estiver sobre um refletor brilhante, não verá nem a primeira fila. Nossa vida é exatamente assim. Quando lançamos uma luz fraca sobre nossa vida inteira, conseguimos ver o passado e o futuro. Ou pelo menos imaginamos que conseguimos. Mas quando apontamos um refletor potente no aqui e no agora, não conseguimos enxergar o passado nem o futuro. Um refletor potente? Sim, devemos viver mais intensamente apenas o aqui e agora. O fato de pensar que vê o passado ou prevê o futuro prova que, em vez de viver intensamente o aqui e agora, você está vivendo em um crepúsculo obscuro. A vida é uma série de momentos, e nem o passado e nem o futuro existem. Quando tenta focar o passado e o futuro, na verdade você está tentando encontrar uma saída. O que aconteceu no passado não tem nada a ver com o seu aqui e agora. E o que o futuro pode reservar não é assunto para o momento. Se você está vivendo intensamente aqui e agora, não vai se preocupar com essas coisas. E o jovem diz, mas, continua o filósofo, quando você adota o ponto de vista da etiologia freudiana,
Passa a ver a vida como uma grande história baseada em causas e efeitos. Tudo se resume aonde e quando nasci, como foi minha infância, onde estudei, em qual empresa consegui emprego. E esses fatores decidem quem eu sou agora e quem me tornei. Claro que comparar nossa vida com uma história provavelmente é uma tarefa divertida. O problema é que você olha para frente e vê a escuridão que paira sobre o final da história. Além disso, você vai tentar viver uma vida alinhada com a história, dizendo: minha vida é assim, então eu não tenho opção senão viver dessa maneira. E não é por minha causa. Isso acontece por causa do meu passado, do meu ambiente, e etc. Mas nesse caso, reviver o passado não passa de uma saída, de uma mentira da vida. Entretanto, a vida é uma série de pontos, uma série de momentos. Se você entender isso, você não vai mais precisar de uma história. O jovem, olhando para esse lado, o estilo de vida que Adler defende também é um tipo de história. Aí o filósofo diz: estilo de vida envolve aqui e agora, e pode ser mudado por vontade própria. A vida do passado só parece uma linha reta porque você sempre toma a decisão de não mudar. A vida à sua frente é uma página em branco, sem uma trilha demarcada para você seguir. Não existe história aqui. E o jovem diz: mas isso é viver o momento. Ou, pior, um hedonismo perverso. E o filósofo responde: não. Quando você aponta o refletor para o aqui e o agora, na verdade você está fazendo tudo o que é possível agora, de forma intensa e de forma consciente. Fazer tudo o que é possível agora, de forma intensa e consciente. É. Então vamos agora para a maior mentira da vida. Viver de forma intensa e consciente, diz o jovem. Vamos supor que um estudante queira entrar para a faculdade, mas nem tente estudar. Com essa atitude, ele não está vivendo intensamente o aqui e agora. Claro que o vestibular pode estar distante, talvez ele não saiba direito o que precisa estudar e quando se dedicar, por isso, sinta dificuldade. Porém, basta ir aos poucos, a cada dia ele pode decorar algumas fórmulas matemáticas, memorizar alguns nomes. Resumindo, ele pode dançar a dança. E com isso tem a sensação que o faz pensar: foi isso que eu fiz hoje, para isso serviu o dia de hoje. É óbvio que o dia de hoje não é para um exame de vestibular no futuro distante. E o mesmo valeria para seu pai, e provavelmente ele estava dançando a dança do seu trabalho diário. Vivia intensamente aqui e agora, sem um objetivo grandioso ou a necessidade de alcançar o objetivo. E se isso é verdade, parece que seu pai teve uma vida feliz. Aí o jovem pergunta: você quer que eu apoie esse estilo de vida? Que eu aceite a vida do meu pai sem sobrecarga pelo trabalho? O filósofo fala: você não precisa apoiar, mas em vez de ver a vida dele como uma linha que ele seguiu até alcançar determinado ponto, preste atenção em como ele viveu. Reflita sobre os momentos da vida dele. Os momentos? E o filósofo continua. E o mesmo se pode dizer sobre sua vida. Você determina os objetivos para o futuro distante e considera o agora seu período preparatório. Você pensa: eu quero muito fazer isso e vou fazer quando chegar o momento. Esse é um estilo de vida que adia a vida. Enquanto adiamos a vida, nunca conseguimos chegar a lugar algum, simplesmente passamos dia após dia numa monotonia sem graça, porque nós pensamos no aqui e agora como um simples período preparatório e em que é preciso ter paciência. Mas se você está estudando do presente para um vestibular no futuro distante, por exemplo, essa é a coisa real. O jovem diz: tudo bem, eu aceito. E com certeza aceito viver intensamente o aqui e agora sem forjar uma linha. Mas eu não tenho sonhos, eu não tenho objetivos. Eu não sei que dança eu devo dançar. Mas aqui e agora não passa de momentos inúteis. O filósofo diz: a falta de objetivos não chega a ser um problema. Viver intensamente o aqui e agora já é uma dança. Não se deve levar tudo tão a sério, mas, por favor, não confunda ser intenso com ser sério demais. Ser intenso, mas não ser sério demais, o filósofo diz isso mesmo. A vida é sempre simples. Não exige excesso de seriedade. Se alguém vive cada momento intensamente, não precisa ser sério demais. E tem outra coisa: quando você adota um ponto de vista energético, a vida é sempre completa. Como assim? Pergunta o jovem. Se a sua vida ou a minha terminasse aqui e agora,
Ninguém poderia dizer que tivemos vida infelizes. A vida que acaba aos 20 anos e que acaba aos 90 são ambas completas e felizes. Aí o jovem pergunta: então, se eu vivo intensamente o aqui e agora, esses momentos serão sempre completos? Exato, diz o filósofo. Eu usei a expressão mentira da vida várias vezes nas nossas conversas e quero finalizar falando sobre a maior de todas as mentiras da vida. O jovem diz: ah, então fale. A maior de todas as mentiras da vida é não viver o aqui e o agora. É olhar para o passado e o futuro e lançar uma luz fraca sobre toda a sua vida e acreditar que conseguiu enxergar alguma coisa. Até aqui, você se afastou do aqui e agora e lançou uma luz ou inventou passados e futuros. Você contou uma grande mentira para a sua vida, para esses momentos insubstituíveis. Entendi, disse o jovem. E o filósofo continua. Então, deixe de lado a mentira da vida e aponte um refletor forte no aqui e agora, sem medo. Sabe por quê? Porque você consegue. Consigo, diz o jovem. Você acha que eu tenho a coragem de viver esses momentos intensamente, sem recorrer à mentira da vida? E continua o filósofo. Como nem o passado nem o futuro existem, vamos conversar sobre o agora. O que decide tudo não é o ontem nem o amanhã, é o aqui e o agora. Eu acho que isso é indiscutível, né? Todos nós acreditamos que realmente o que decide tudo na vida é o que você, a decisão e a escolha que você faz no aqui e agora, no seu momento presente, nem o passado, nem o futuro. Então, dê um sentido à vida, a uma vida aparentemente sem sentido. O que você está dizendo? Pergunta o jovem. Responde o filósofo. Eu acho que essa discussão chegou ao momento chave. A oportunidade ela foi apresentada. Cabe a você aceitar ou não. E aí o jovem diz: talvez a psicologia adleriana e sua filosofia estejam me mudando de verdade. Talvez eu esteja tentando abandonar a minha resolução de não mudar e escolhendo uma forma de vida nova, um estilo de vida novo. Mas há uma última coisa que eu gostaria de perguntar. O que seria? Diz o filósofo. Quando alguém considera a vida uma série de momentos e acredita que só existe o aqui e agora, que sentido ela tem? Para que eu nasci? Para que estou suportando essa vida de provações até dar meu último suspiro? Não consigo compreender o motivo disso tudo. E o filósofo diz: qual o sentido da vida? Para que as pessoas estão vivendo? Quando alguém fazia essas perguntas a Adler, ele respondia: a vida, em geral, não tem sentido. A vida não tem sentido? E o filósofo diz: o mundo é constantemente abalado por todo tipo de tragédias. E vivemos com os estragos da guerra e os desastres naturais à nossa volta. Quando somos confrontados com o fato de que crianças morrem no caos da guerra, não há como falar em um sentido de vida. Em outras palavras, não faz sentido usar generalizações para falar sobre a vida. Mas quando somos confrontados com essas tragédias incompreensíveis e não agimos, é como se a apoiássemos. Quaisquer que sejam as circunstâncias, de alguma forma, precisamos agir. Precisamos resistir à inclinação de Kant. Isso, diz o jovem. Mas vamos supor, diz o filósofo, vamos supor que eu vivenciei um desastre natural e minha reação seja olhar para o passado de forma etiológica e dizer: o que pode ter causado o desastre? Que significado tem essa atitude? A adversidade ela deve ser uma oportunidade de olhar em frente e pensar: o que posso fazer daqui para frente? Concordo plenamente, diz o jovem. E o filósofo diz: depois de afirmar que a vida em geral não tem sentido, Adler continua: qualquer que seja o sentido da vida, deve ser atribuído pelo indivíduo. Atribuído pelo indivíduo? O que isso significa? Pergunta o jovem. Durante a guerra, fala o filósofo, meu amor, ele foi... Desculpa. Durante a guerra, meu avô foi atingido por uma bomba incendiária e teve o rosto gravemente ferido, queimado. Sob todos os aspectos, foi um acontecimento horrendo e desumano. Com certeza seria possível que ele adotasse um estilo de vida com perspectiva de que o mundo é um lugar horrível, ou as pessoas são minhas inimigas. Mas sempre que meu avô pegava o trem para ir ao hospital, outros passageiros ofereciam lugar a ele. Eu soube disso pela minha mãe e por isso não sei como ele se sentia. Mas vou lhe dizer em que eu acredito. Eu acho que meu avô escolheu um estilo de vida com a perspectiva de que as pessoas são minhas companheiras e o mundo é um lugar maravilhoso. É exatamente sobre isso que Adler fala quando diz o sentido da vida
quando diz que o sentido da vida precisa ser atribuído pelo indivíduo. E dessa forma, a vida em geral ela não tem sentido algum, mas você pode atribuir um sentido a ela. E só você pode atribuir o sentido à sua própria vida. Então me diga, pergunta o jovem, como posso dar algum sentido a uma vida sem sentido? Ainda não tenho autoconfiança suficiente para isso. O filósofo responde: você está perdido na sua vida. E por quê? Você está perdido porque você tenta escolher a liberdade, ou seja, um caminho no qual tenha medo de ser detestado e não leva uma vida determinada pelos outros, um caminho só seu. Isso, eu quero escolher felicidade e a liberdade. Quando se tenta escolher a liberdade, é natural ficar perdido. Nesse ponto crítico, a psicologia adleriana ela oferece uma estrela guia, que funciona como uma bússola que aponta para uma vida de liberdade. Uma estrela guia? Como um viajante que depende da estrela polar, nossa vida ela precisa de uma estrela guia. É o que defende a psicologia adleriana. Trata-se de um ideal amplo que diz: enquanto não perdermos essa bússola de vista e continuarmos avançando nessa direção, existirá felicidade. E onde está essa estrela? Pergunta o jovem. A estrela é a contribuição para os outros. Qual é a sua contribuição para o mundo? Qual é a sua contribuição para o planeta? Então, contribuição para os outros, hein? Diz o jovem. E o filósofo diz: não importa o momento que você esteja vivendo, ou se certas pessoas o detestam, enquanto não perder de vista a estrela guia que mostra que você contribui para os outros, você não ficará perdido e poderá fazer o que quiser. Detestado ou não, você não se importa e vive livremente. Então, se eu me orientar pela estrela guia da contribuição, sempre terei felicidade e companheiros ao meu lado? Exato, diz o filósofo. Portanto, dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente. Não olhe para o passado nem para o futuro. Viva cada momento completo como uma dança. Você não precisa competir com ninguém, nem ter um destino. Se estiver dançando, você chegará a algum lugar. Um lugar que ninguém mais conhece. Essa é a natureza da vida energética, diz o filósofo. Se eu olhar para a minha própria vida, até agora, por mais que tente, eu nunca chegarei a uma explicação satisfatória do motivo que me faz estar aqui e agora. Embora o estudo da filosofia grega já tenha sido o meu foco em um momento no passado, pouco depois eu comecei a estudar a psicologia adleriana junto com ela. E aqui estou hoje, nessa conversa profunda com você, meu amigo insubstituível. Isso é o resultado de ter dançado os momentos. Essa é a única explicação possível quando você dança aqui e agora intensamente. O sentido da sua vida, ele se torna claro. Se torna? Eu acredito em você. E o filósofo disse: sim, por favor, acredite. Convivendo há muitos anos com o pensamento diário, eu percebi uma coisa. O quê? O filósofo responde: o poder do indivíduo ele é grande, ou melhor, meu poder é incomensuravelmente grande. O que você quer dizer? Em outras palavras, se eu mudo, o mundo muda. Isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais mudará para mim. O mundo que apareceu para mim, desde que aprendi a psicologia adleriana, não é o mundo que eu conhecia antes. E o jovem diz: se eu mudo, o mundo muda. Ninguém mais mudará o mundo para mim. E o filósofo continua: isso lembra o choque que sente alguém que põe óculos pela primeira vez. Após anos convivendo com a miopia, contornos antes indistintos do mundo se tornam bem definidos e até as cores são mais vivas. Além disso, todo o mundo visual se torna mais nítido, não só uma parte do campo visual. Imagino como você se sentirá quando tiver uma experiência semelhante. E o jovem fala: ah, se eu soubesse, como eu queria ter sabido disso 10 anos ou mesmo 5 anos atrás. Se eu soubesse disso 5 anos atrás, antes de conseguir um emprego. E o filósofo fala: a questão não é essa. Você disse que gostaria de ter sabido disso 10 anos atrás, mas a verdade é que você está pensando assim porque o pensamento de Adler repercutiu em você agora. Ninguém sabe como você teria se sentido 10 anos atrás.
Essa discussão é algo que você precisava ouvir agora. Sim, com certeza. Eu vou citar Adler mais uma vez. A pessoa precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é este: você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. Ainda não sei dizer se fui eu que mudei ou se foi o mundo que vejo dessa posição privilegiada que mudou. Mas uma coisa eu posso dizer com convicção: o aqui e agora está brilhando intensamente. Brilha tanto que eu não consigo enxergar quase nada da manhã. E o filósofo fala: acho que você aceitou a oportunidade. Então, jovem amigo, que caminha à frente, vamos caminhar juntos? E o jovem diz: sim, vamos caminhar juntos. E obrigado por todo o seu tempo. E o filósofo: eu que agradeço. E o jovem diz: eu espero que não se importe se em algum momento eu voltar aqui para visitá-lo, mas como um amigo, e não vou tentar rebater os seus argumentos. Ah, diz o filósofo, finalmente você mostrou o sorriso de uma pessoa jovem. Bem, já está tarde. É melhor você ir. Precisamos dormir. Amanhã vamos saudar a chegada de mais um dia. Lentamente, o jovem amarrou os cadarços dos sapatos e saiu da casa do filósofo. Ao abrir a porta, um cenário de neve se abriu à sua frente. A lua cheia estava encoberta, mas iluminava a brancura cintilante aos seus pés. Que ar limpo, que luz ofuscante. Vou pisar essa neve fresca e dar meu primeiro passo. O jovem respirou fundo, coçou a barba, rala e em tom decidido murmurou: o mundo é simples e a vida também. Uau, uau, que expressão e que declaração, né? O jovem falou. Nossa, vamos ver o pós-fácil? Às vezes, um livro que nós pegamos, por acaso, ele acaba mudando toda a nossa perspectiva de vida. Era inverno de 99 e eu era um jovem de 20 anos e poucos anos quando tive a sorte de deparar com uma dessas preciosidades numa livraria em Ikebukuro, no Tóquio. Era Dora Shingakuro no Mono, Introdução à Psicologia Adleriana, de Ishiro Kishino. Ali estava uma forma de pensamento profunda em todos os aspectos, mas transmitida numa linguagem simples que parecia subverter nossos pensamentos convencionais pela raiz. Uma revolução copernicana que negava o trauma e convertia a etiologia em teleologia. Eu, que nunca havia me convencido de todo com os discursos freudianos e junguianos, fui profundamente afetado. Quem era aquele tal de Alfred Adler? Como eu nunca tinha ouvido falar dele. Como que eu nunca tinha ouvido falar dele? Comprei todos os livros possíveis dele ou sobre ele, fiquei totalmente absorvido e os li diversas vezes. Depois um fato me impressionou. O que me interessava não era somente a psicologia adleriana, mas algo que havia emergido pelo filtro do filósofo Ishiro Kishimi. O que eu vinha buscando eram os estudos de Kishimi Adler. Fundamentada no pensamento de Sócrates, Platão e outros filósofos da Grécia Antiga, a psicologia adleriana, que Kishimi nos transmite, revela Adler como um pensador, um filósofo cuja obra foi bem até dos limites da psicologia clínica. Por exemplo, a afirmação: a pessoa que só se torna um indivíduo em contextos sociais é categoricamente hegeliana. Ao enfrentar interpretações subjetivas, em vez da verdade objetiva, ele reflete a visão de um mundo de Nietzsche, e não faltam ideias lembrando a fenomenologia de Husserl e Heidegger. A psicologia adleriana, que mudaria radicalmente a visão de mundo daquele jovem confuso, se inspira nas nossas visões filosóficas para afirmar que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. As pessoas elas podem mudar e ser felizes agora, nesse exato momento. E o problema não é a falta de habilidade, mas o problema está na falta de coragem. Quase ninguém que eu conhecia tinha ouvido falar da psicologia adleriana. Acabou me ocorrendo que eu gostaria de escrever com Kishimi, um livro que seria uma edição definitiva de psicologia adleriana. Foi aí que comecei a contatar um editor após o outro, aguardando com impaciência uma oportunidade. Em março de 2010, finalmente, consegui me encontrar com Kishimi, que mora em Kyoto. Na época, já fazia mais de 10 anos que eu tinha descoberto o livro dele. E, em certo momento, Kishimi me disse: o pensamento de Sócrates foi transmitido por Platão. Eu gostaria de ser um Platão para Adler. Foi então que, sem titubear, respondi:
então eu serei um Platão para você, senhor Fichinho. Assim foi concebido este livro. Um aspecto das ideias simples e universais de Adler é que, às vezes, ele parece estar afirmando o óbvio, enquanto outras tende a ser considerado um defensor de teorias idealistas totalmente irrealizáveis. Assim, na esperança de dirimir quaisquer dúvidas do leitor, adotei o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Como se depreende da narrativa, não é fácil adotar as ideias de Adler. Certos pontos nos dão vontade de nos rebelar. Algumas afirmações são difíceis de aceitar e determinadas propostas são complexas. Mas as ideias de Adler têm o poder de mudar completamente a vida de qualquer pessoa, como fizeram comigo há mais de uma década. Então é tudo uma questão de ter a coragem de dar um passo à frente. Para encerrar, eu quero expressar minha profunda gratidão a Ishiro Kishimo, que, embora eu fosse bem mais jovem, nunca me tratou como um discípulo, mas se encontrou comigo diretamente como um amigo. Ao editor Yoshifumi Kakiuchi, pelo apoio constante e restrito em todos os passos do caminho, e, enfim, a todos os leitores deste livro. Gente, chegamos ao final desta leitura, A Coragem de Não Agradar. Gratidão por você ter acompanhado até aqui. Que essa mensagem, que essa filosofia possa te ajudar a se libertar das opiniões dos outros, né? Superar as suas limitações, ser quem você verdadeiramente é e viver a vida que você nasceu para viver na sua essência e que você possa se tornar a pessoa que você deseja. Beijo no seu coração. Espero ter contribuído na sua vida e que Deus te abençoe. Tchau.